argentino assumir o comando técnico. Agora, falando em técnico argentino, vamos falar de outras situações, que é o técnico do Cruzeiro, que imagino que com essa janela se encerrando aí, o Valuzeiro, dia 3 de março, que é daqui uma semana, você vê algum movimento, nenhum movimento, Valdo? Zero movimento. Mas te preocupa? Preocupa, porque eu acho que o Cruzeiro, eu tenho certeza que o Cruzeiro precisa de um ponta para ser titular. O outro ponta de composição de elenco já chegou, já disse que não teria sido a minha escolha o Bruno Rodrigues, mas já chegou. Então, porque, mais uma vez falando, você não consegue melhorar o seu elenco em todas as contratações. Tem contratações que chegam que vão ser para composição e tem algumas que chegam realmente com possibilidade de aumentar o nível do seu elenco. Gerson, por exemplo, foi uma contratação assim, pegando o exemplo do Atlético, uma contratação que para mim seria para compor e nesse momento está sendo titular, o Maicon, né? Então o elenco ele é formado por essas figuras. Então já chegou o ponta para compor. Para mim o Cruzeiro deveria ir ao mercado, é uma lacuna muito grande. O Arroio ainda, pela questão física, né? A gente tem que lembrar que o Arroio ficou fora já de dois jogos nesse início de ano. Quando o cara fica fora, né? Teve poucos minutos, não. O cara fica fora. É porque o cara... ninguém do Departamento de Saúde precisa vir aqui falar, mas como disse o Elton, um pouquinho, né, da experiência que a gente tem de cobertura nesses anos, é porque a situação física do jogador tá muito séria. Quando ele fica fora de um jogo. Quando ele fica fora de dois, então... 2 em 12? O Arroio... você tem hoje o Arroio, o Christian, o Wanderson. A gente sabe que ele não tá jogando, pelo menos no nível que ele jogou o ano passado. Tecnicamente ele tá baixo. Não é um cara de drible. Cara, assim, é uma incógnita hoje. Você tem jogador... E lembrando, né? O Christian é ponta porque o Jardim transformou ele em ponta. Então, daqui a pouco o Arroio começa a jogar, Valor. Ótimo. Você precisa de ter mais um outro ponta, cara, de nível, pra fazer diferença no 11 titular. Bom, o Cruzeiro não faz hoje, HG, nenhum movimento. E hoje, se fosse, o que você acha que acontece? Cara, eu acho que não vai vir mais ninguém. A questão da zaga, o Vidalba voltou, vacilou no jogo contra o Pouso Alegre, vacilou, mas voltou bem contra o RT. Enquanto o plantel de zagueiros do Cruzeiro, para mim, for esse, né? Com Jonathan Jesus, João Marcelo, Vidalba e Fabrício Bruno, a zaga, para mim, claro, a não ser que o rendimento, não escala os nomes, mas com o que ele rendeu no jogo contra o RT e rendeu no jogo contra o Pouso Alegre, é a dupla, né? Lamento muito, dentre as questões que o Tite acabou optando nesse Campeonato Mineiro, o resultado atropelou, sim, o planejamento do Cruzeiro. O Tite não falou dessa forma, mas ele falou que os resultados demandaram um outro tipo de estratégia, de uso dos atletas. Ninguém sabe o que o Bruno Alves pode oferecer na defesa, um zagueiro com a excelente saída de bola na categoria de base, e muito menos o Janderson, porque o Tite acabou não utilizando. Então, até deixo de lado a questão dos zagueiros com essa volta do Vidalba, mas entendo que um atacante de lado de campo era fundamental, de nível, para ser titular no Cruzeiro. E um primeiro volante também, porque, mais uma vez, aí o Wallace nada, o Wallace foi pro jogo porque o Matheus Henrique estava suspenso. Eu duvido que ele será relacionado pro jogo hoje. Duvido. E duvido que ele será relacionado pro jogo de sábado. Tá bom? Então, assim, não há indício para mim também de volta por cima. Aí você tem o Romero, o Hickman foi pouco testado também, por conta do Tite, né? Os resultados demandaram uma troca de planejamento. Você tem o Romero, o Matheus Henrique, que é o hipotético substituto para o Romero na camisa 5. Tem o Christian, que vai jogar por ali como segundo volante, o Lucas Silva. Enfim, segundo volante não é muito o problema do Cruzeiro, não. Mas o primeiro eu vejo com muito problema. É o exército de um homem só, chamado Lucas Romero. Cara, não dá pra mexer nesse miolo, não. Eu faria duas contratações. Eu entendo o que o Valu fala. Eu até pensaria talvez numa possibilidade de utilização do Matheus Henrique como primeiro volante. Rendeu contra o Corinthians, é claro. Aquilo é um jogo específico, um jogo atípico, uma semifinal de Copa do Brasil. E talvez isso faça com que
o Matheus Henrique tenha jogado mais do que o normal naquela função, mas eu buscaria duas contratações. Um zagueiro, porque o Tite não deu oportunidade para os meninos que ele deveria ter dado durante o Campeonato Mineiro e a gente não sabe se esses meninos são capazes de serem utilizados. A gente só sabe vendo, Thiago. Exato. A gente não tem a menor ideia se esses moleques serão utilizados ou tem capacidade para tal. Isso, não tem. E um ponta titular. Aí eu tô contigo nessa. Porque quando eu falava sobre a contratação de apenas um ponta, eu ainda tinha esperança e confiança de que o Sinisterra conseguiria se recuperar. Mas diante de tudo que tem acontecido, já é a 4ª lesão dele consecutiva, eu sinceramente não consigo confiar e acreditar que o Sinisterra terá uma sequência no Cruzeiro. E o Cruzeiro não vai fazer um investimento alto em um jogador que sofre tantas lesões. Então, diante disso, eu sinceramente contrataria mais um ponta. Então eu buscaria mais um ponta e um zagueiro nesse Cruzeiro, porque eu ainda acho que o Matheus Henrique, numa eventual necessidade, pode ser usado naquela que o Valu chamou de um exército de um homem só, que é o Lucas Romero. Aqui nesse momento da temporada, a gente pensando, hoje é dia 24, faltam alguns dias, né? Ou uma semana para o fechamento. Janela fecha terça que vem. Terça-feira que vem. Então, assim, uma semana para o fechamento da janela. Eu estou surpreso com os poucos movimentos do Cruzeiro na atual temporada. É claro que fez uma super, hiper, mega Thunderbolt contratação. A contratação do Gerson é totalmente fora da caixa, acima da média nacional, acima da média continental, né? Podemos dizer assim. Eu esperava que o Cruzeiro fosse reforçar um pouco mais para ter peças pensando nas competições. O Cruzeiro é um time que tem, ele é um clube que hoje, para mim, ele tem um bom time. Ele tem um bom time, mas ele não tem boas peças no elenco para fazer esse time se manter com a mesma qualidade ou próximo dessa qualidade, que é muito difícil manter a mesma qualidade, até para Flamengo e Palmeiras manter a mesma qualidade, mas para os desafios que o Cruzeiro tem no ano, eu acho que os movimentos ficaram abaixo daquilo que eu, Elton, esperava. Eu estou falando por mim. A expectativa mesmo, que quando contratou o Gerson, eu pensava assim, gente, o Cruzeiro está caminhando para fazer um time, pelo menos, de meio campo para frente, para abocanhar as grandes competições do ano. E hoje eu me preocupo muito com as ausências. Quando o Cruzeiro não tiver o Matheus, quando ele não tiver o Romero, quando ele não tiver o Fabrício Bruno, será que ele tem jogadores que possam suprir totalmente? Não falo de um jogo, gente. Eu falo de uma sequência. Você pode perder grandes jogadores para uma sequência. E o seu rendimento dentro de uma competição rápida ou mata-mata pode jogar à lona todo o planejamento de uma temporada. Vocês acham que o Cruzeiro ano passado tinha um banco melhor? Não. Não tinha. Você acha, Valu? Levando em conta, por exemplo, o Gabigol era banco. Cara, o Gabigol mudava jogo. É porque teve um momento da temporada que o Gabigol conseguia ajudar. Teve um momento da temporada. O Eduardo conseguia ajudar. Até o Bolassi, falo até o Bolassi, porque ele passou a entrar muito pouco à medida. Aí teve um momento que o Arroio começa a ajudar. O Luiz começa a ajudar também. Então, cara, depende do momento da temporada, assim. Neste momento, a ajuda do banco, ela tá bem escassa, assim, igual no jogo de domingo. Entrou o Wallace. Então, eu vou falar honestamente baseado Otávio, Fagner, João Marcelo, Janderson, Bruno Alves, Cauã Prates, Wallace, Japa, Vitinho, Wanderson, Kenji e Bruno Rodrigues. O Bruno entrou e fez gol. Eu vou falar baseado no que eu espero de cada jogador, né? Então, assim, baseado no que eu espero de cada atleta e no que eu tenho visto aos poucos de cada atleta, eu acho que o Bidjarrel é capaz de ajudar, o Neisser Bidjarrel é capaz de ajudar mais do que o Gabigol como um centroavante. Até por característica, que ele tem característica parecida com a do Caio Jorge. A característica principal para ele ajudar mais que o Gabigol é vontade. Exatamente, é exatamente isso. Porque o Gabigol, eu vou puxar frases suas, é um dos maiores jogadores da história do Flamengo e é um jogador que nos últimos 6 anos
6 anos, é um dos grandes Mas no Cruzeiro nomes. ele não decidiu. Então, Thiago, O Gabigol tá indo pro terceiro ano que não você joga, fala, na fica parecendo assim, que o Neiser é uma realidade e o Gabigol nunca existiu. Não, então, eu tô falando sobre a expectativa que eu tenho. Não, nada disso. O Gabigol, pra mim, ele existiu no Cruzeiro, ele foi importante, jogou bem como um camisa 10 em alguns momentos pra mim. Jogou, fez ele um grandíssimo jogo contra o Fortaleza lá. Exato. A goleada contra o Juventude, é o Juventude, mas teve bem aqui. Acho que contra o Grêmio também. Não lembro se contra o Grêmio? Não, né? Não, contra o Grêmio foi o Caio não. Jorge, né? Sim, sim. Ele participa do jogo contra o Flamengo, ele faz o gol na vitória por 2-1 do Cruzeiro aqui no Mineirão. Mas eu acho que o Neiser, por característica... Contra o Bahia lá... Pensando em manter a característica do Caio Jorge, no setor ofensivo, é melhor você ter o Neiser. Sim. Ele tem a característica parecida com a do Caio Jorge. Exato. Vamos lá, para esse esse jogo... Só pra concluir. E aí você tem o Neiser que vai ajudar pra mim mais, o Bruno Rodrigues que vai pra mim ajudar mais do que os pontas que o Cruzeiro tinha na temporada passada, porque eu considero o Bruno Rodrigues de fato um ponta reserva. Eu gosto da ideia de usar Kenji e Japa, mesmo sendo jogadores da base, para mim serão úteis. E pensando no sistema defensivo, Mateuzinho, que para mim não estava nesse jogo, mas é importante. E no ano passado ele viveu aqueles altos e baixos em relação às lesões. Essa temporada também ele já teve uma lesão, mas estava suspenso só no jogo passado. E você ainda tem ou Fagner ou Willian na lateral direita e Jonathan Jesus pensando na zaga. Para mim, o banco desse ano é superior ao do ano passado. Tá, vamos pensar só em coisas hipotéticas, né? O HG levantou essa bola sobre o banco é melhor. Quartas de final de Libertadores. Caio Jorge está suspenso e o Arroio está machucado. Aí o Cruzeiro entrou com o mesmo time que entrou no jogo contra a equipe do Pouso Alegre. O banco do Cruzeiro, para tentar mudar o jogo, tem, tirando o Otávio, né, que é goleiro, Fagner, João Marcelo, Janderson, Bruno Alves, Cauã Prates, Wallace, Japa, Vitinho, Wanderson, Kenji e Bruno Rodrigues. O Cruzeiro está bem servido? Quartas de final de Libertadores, o Cruzeiro precisa virar uma partida no Mineirão, perdeu o primeiro jogo na Argentina por diferença de 2 gols. Esse time aqui vai virar o jogo? É curioso isso aí que você está banco. perguntando, sabe por quê? Porque Cara, é possível. ano passado o Cruzeiro tinha um time titular que estava muito bem, futebol muito consistente. Aí você olhava para o banco, você tinha Matheus Henrique, você tinha Gabigol, quem mais, hein? Eduardo. Que eram mais usados, o Eduardo. Bolace. Mas isso até uma determinada época. Sim. Porque teve uma época que ficou só o nome. Eduardo não ajudava, Gabigol não Sim. ajudava, Matheus Henrique machucado. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você olhava para o banco e tinha essas figuras. Hoje, só repetindo aqui, vamos imaginar que daqui a pouco nós estamos falando de Libertadores, Campeonato Brasileiro nos jogos mais graúdos. Como essa sequência agora de 2 jogos que o Cruzeiro vai pegar de Corinthians e Flamengo. Aí no banco você tem o Otávio, eu vou considerar... o goleiro reserva mesmo do Cruzeiro não é o Otávio. Sim, é o Matheus. Matheus Cunha. Mas vamos lá. Fagner, você tem um lateral à altura. João Marcelo, acho que pode ser um bom reserva. Janderson. Aí aqui a gente começa com algumas dúvidas. Bruno Alves, aí nós estamos falando de jogador mais jovem, etc e tal. Cauã Prates, indiscutivelmente, para a lateral esquerda até a ida para a Alemanha, vai resolver. O Wallace, não dá para contar. Japa, bom jogador, mas levando em consideração a pouca idade. Vitinho, mesma coisa. Wanderson, já é testado, todo mundo já sabe do que é capaz. Kenji, mesma coisa, todo mundo conhece, mas é um garoto. E o Bruno Rodrigues, todo mundo já sabe, mas as condições do Bruno Rodrigues, todo mundo também já conhece. Ô, HG, mas sabe o que acontece? Vamos lá, só pra você entender assim, que eu não vejo uma problema. hein? Não, merece, mas assim, ó, eu peguei, pra pegar o mesmo exemplo que o Elton pegou sobre quartas de final de Libertadores, eu peguei algo real, palpável, que aconteceu. O Atlético passa pelo Fluminense há 2 anos nas quartas de final de Libertadores. O Atlético tem Allan Kardec, Cadu, Eduardo Vargas, Igor Gomes, Brian Palacios, Paulo Vitor, Mariano, que faz uma baita final, mas era questionado à época, Bruno Fux e Matheus Mendes, que não entraram. O Milito coloca só 3 desses jogadores que estão no banco, e são esses que entram e um deles resolve a partida, inclusive, que é o Daverson. Ele coloca Daverson, Igor Rabelo e Rubens. Desses aqui, eu, particularmente, aí sou eu, o que eu considero, assim, muito bons para ter no seu elenco de banco. Eu gosto do Matheus Mendes, eu gosto do Rubens, eu gosto do Daverson. E vou colocar o Bruno Fux, vai, para não... Eu não, particularmente não gosto, mas vou colocar que foi até bem no Palmeiras no ano passado. Mas se olha um time do Atlético que passou numas quartas de final de Libertadores, chega a uma semifinal, vai pra final, inclusive, cara, o que muda o jogo é o Daverson. Que, convenhamos, não é um cara
diferenciado. Esse banco do Atlético, que é finalista de Libertadores, não é muito diferente desse banco do Cruzeiro. Não concordo. Desfalcado. Mas, enfim. Desfalcado. Enfim. O banco do Cruzeiro desfalcado, que o Cruzeiro ainda teria. O Atlético só tinha um desfalque, que era o Otávio, naquela ocasião. O Cruzeiro ainda tem desfalcado nesse banco que a gente estava lendo. O Matheus Henrique tá fora, beleza, você tirava o Caio Jorge e o Arroio, que também estavam fora, vamos colocar que os dois estivessem fora ainda. Mas o Cruzeiro perde esses 3 jogadores. São situações diferentes, O Atlético era muito criticado por esse elenco que o Atlético tinha. A gente elogiava que o Milito fazia mágica com esse time. Eu estou falando de expectativa e realidade. Mas é um time que passou, Elton. Estou falando de expectativa e realidade. Esse time a gente criticava. Hoje, o que a gente tinha em janeiro, Cuspi, o que a gente tinha em janeiro, o que a gente pensava em janeiro era um Cruzeiro ainda mais fortalecido. As questões Mas físicas... eu vejo um Cruzeiro fortalecido. Então, aí são perspectivas. Que eu assim, não vejo o Cruzeiro mais fortalecido. Mas pra mim ele é, porque quando a gente considera ainda que, por exemplo, beleza, o Arroio ficou fora. Nessa situação, se a gente considerar que com o Arroio voltando, alguém tem que sair, ou o Christian ou o Gerson. Por isso que eu expliquei esse time aqui, eu dei a explicação, o Arroio estava machucado, o Caio Jorge Você ainda teria mais um desses ficando no banco. Okay. Então por isso eu considero o Cruzeiro de hoje mais fortalecido do que o Cruzeiro da temporada passada. E por isso que eu considero que, pra você chegar numas quartas de final de Copa Libertadores, pra mim esse banco do Atlético, cara, ou é pior ou do mesmo nível desse banco do Cruzeiro. Mas nós estamos vivendo um problema aqui, que é o seguinte... O Cruzeiro... É aceitar a ruindade que era esse time do Atlético e imaginar que possa repetir. Cara, deixa eu só falar do Cruzeiro aqui, para dizer o seguinte, nós temos um problema grave aqui no Cruzeiro, que além da necessidade, eu também acho que o Cruzeiro precisava ir ao mercado, mas eu também acho que não vai. Hoje não tem um treinador acima da média. Porque o trabalho do Tite ainda não aconteceu. Ele já foi, né? Mas o Tite já foi. Mas eu tô dizendo que a régua subiu muito, né? Com a passagem do Jardim. Então, as comparações elas vão continuar, não sei até quando. Mas elas vão continuar. Só que hoje, você tem um banco que, sinceramente, olhando para esse banco aqui, dificilmente vai mudar jogo. Dificilmente. O Cruzeiro não tem um banco de reservas com a qualidade que se esperava. Porque se o time titular estivesse voando, ajustadinho, encaixadinho, era mais fácil de alguém que está no banco entrar e responder. Como não é o caso atualmente, eu não sei se vai encaixar daqui a pouco, tomara que sim, fica mais difícil de jogador que não, tecnicamente não é muito acima da média, entrar nesse time e resolver o problema. Eu tô falando alguma groselha aqui? Não, é que eu acho que voando é um termo meio pesado, assim. O Cruzeiro deveria estar bem melhor do que está, mas voando... não tem nenhum time hoje voando, assim. Tudo bem, melhor do que está. Próximo do que estava no passado. A questão o Cruzeiro... o ano passado... Aí ia tá voando. Se o Cruzeiro tivesse próximo do ano passado, ele estaria voando. Assim, eu entendo que o Cruzeiro precisa melhorar o elenco. E que o maior reforço do Cruzeiro na temporada, para mim, continua sendo a manutenção. O Cruzeiro poderia facilmente ter perdido Caio Jorge, ter perdido o Matheus Pereira. O Palmeiras estava prontinho para oferecer uma gigantesca proposta pelo Matheus Pereira. Uma luvas, assim, algo realmente para ser o último grande contrato. É um grande contrato que ele assinou com o Cruzeiro, mas o que o Palmeiras iria fazer por Matheus Pereira é informação, tá? Não vou trazer valores aqui, mas é informação. O Thiago balançou a cabeça, provavelmente ele sabe muito bem também. É uma coisa assim, de nível Brasil para você se assustar. E o Kaique? Então, o Cruzeiro, se ele falha em um ponto nessa primeira parte de janela, que a gente tem que lembrar, claro, tem muito campeonato, eu mesmo sou alguém que sempre fala isso, tem muito campeonato brasileiro, até a parada para a Copa do Mundo, tem Libertadores, você já pode estar eliminado de uma Libertadores na parada da Copa do Mundo. Me parece que o Cruzeiro fez um movimento de realmente trazer o Gerson e trabalhar na manutenção do elenco principal. Eu concordo com o Elton, sem juízo de valor, independente do que estejam rendendo. Eu hoje olho para o banco do Cruzeiro e vejo um banco menos qualificado. Agora, vamos ver se o trabalho do Tite vira, ele faz o time. Primeiro ele tem que recuperar o rendimento do time, parecido pelo menos com o time como rendeu o ano passado.
e se ele consegue eventualmente potencializar as peças do banco. Mas olhando por nome, hoje, principalmente com as situações de departamento médico e dos nomes mesmos que ficaram assim, é um elenco com menos capacidade. Aí a gente vai voltar naquela história do Jardim, né? O Jardim mexe pouco, tem gente que achava que o Jardim demorava. Não, o tempo foi passando dentro do trabalho do Jardim e a gente foi vendo por que ele ficava tão reticente em mexer nos 11 principais. Bom, isto posto, 11 horas e 52 minutos, 11h52. Inclusive você que está ligado aqui pode enviar sua mensagem e emitir sua opinião sobre se você acha que o Cruzeiro precisa também ir ao mercado. Se sim, em quais posições? Porque você olha para o banco hoje, você entende que o banco de reservas do Cruzeiro é bom, é o que eu disse aqui. Tudo bem, falar voando aí força a barra, mas se tivesse minimamente organizado, quer dizer, minimamente organizado também, eu até acho que esteve no final de semana, minimamente organizado, mas se tivesse hoje um time ajustado, talvez a entrada de qualquer um desses jogadores de banco aqui poderia ser mais fácil, né? Mas tem um banco para mudar jogo, tem um banco para entrar e tem jogador no banco para entrar e desequilibrar e tal, não sei, mas enfim, torcedor, são os resultados que vão moldar a opinião do torcedor, a ponto de daqui a pouco cobrar do treinador, mas dentro de instantes também pode ser que comece a cobrar da direção, né? E a janela se fecha daqui uma semana. E pelo que se aponta, não tem nenhum movimento da diretoria do Cruzeiro para busca de reforços para a sequência da temporada. Vamos para um rápido intervalo então, Dani, mas é rapidinho, a gente segue no YouTube, né? Mesmo no intervalo, só na rádio, no YouTube a gente segue a resenha aqui no Band News na área. Até já. Você ouve Band News na área Minas. Agora a gente de volta Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Lembrando a vocês que a gente tá com a nossa lojinha aqui do YouTube Shop, tem os produtos ali do Cruzeiro, quem quiser dar uma moral, o link tá no comentário fixado na descrição do vídeo, pessoal, e também um cardzinho que aparece aqui abaixo do vídeo, pessoal. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!